24 e Mateus 7. João 7, 24 e em Mateus 7, de 1 a 5. Em João 7, 24 diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. João 7, 24. E agora Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgastes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirá teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, ou o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Senhor, tua palavra foi lida, que teu Espírito Santo enche os nossos corações e nos oriente com sabedoria. Amém. Bom, esses dois textos parece que são, não sei se a palavra vai estar correta, mas antagônicos, né? Parece que estão em conflito, porque um fala para julgar, o outro fala não julga, mas na verdade eles se completam. E por que isso? Primeiro, eu preciso entender quem somos. Quem somos nós? Os filhos e filhas de Deus, eles têm uma função. O reino de Deus, ele vem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então a justiça está incluída. Então Deus, e através de Jesus Cristo, e através da sua palavra, tem ensinado como nós devemos julgar. Significa, é nossa função fazer julgamento, e nós julgamos constantemente. Porém, nós estamos vendo em diversas redes sociais, e até mesmo no dia a dia, fazendo julgo outro, não, é pecado. A Bíblia não fala isso. Não julgo, não. A Bíblia fala que é errado julgar pela aparência, mas ela fala que tem que julgar pela reta justiça. Nós acabamos de ler o texto. Então, e o próprio Jesus fala as duas coisas. E nós estamos falando do juiz dos juízes, do médico dos médicos, o mestre dos mestres. Então ele não vai ter contradição. E ele está sendo bem claro. Então, primeiro, Paulo nos ensina, em 1 Coríntios 6, 2, quem nós somos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo será julgado por vocês, acaso não são competentes para julgar as coisas triviais? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. O apóstolo Paulo está dizendo assim: oi, cristãos, filhos e filhas de Deus, vós sois juízes. Opa, peraí, mudou a história. Nós temos uma responsabilidade. Paulo está dizendo assim: olha, vocês precisam aprender a ser competentes nas coisas triviais. O que são as coisas triviais aqui na terra? Porque lá na frente vocês vão de julgar os anjos. Eu claramente digo aqui que são os anjos caídos. Os anjos do Senhor não tem que julgar nada, mas nós, pela nossa postura, pela nossa fidelidade, nós estaremos julgando os anjos conforme Paulo. Daniel também fala sobre isso. Jesus, em Mateus 19, diz assim: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês, ou nós, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha aí, queridos, nós temos uma função no reino de Deus. No Apocalipse, capítulo 20, diz assim, verso 4: vi os tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus.
eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Observa, queridos, aqui que há uma questão de julgar, sentar em tronos. Apocalipse 2:26: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Querendo qualquer líder, seja qual for a função que ele fizer, ele precisa aprender a julgar. Ele precisa fazer julgamentos, julgar a si mesmo e julgar o próximo. Ele precisa fazer isso. E em Salmos também diz assim: exultem, ó santos, nessa glória, e cantem de alegria em seus leitos, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer a vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com grilhões, os seus nobres com chama de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Essa é a glória de Deus e dos seus santos. Observa que a palavra de Deus está ensinando que nós seremos juízes. Por isso, queridos, quem somos? Reis, sacerdotes, profetas, filhos e filhas de Deus e juízes deste mundo. Então, peraí, julgar ou não julgar? Eis a questão. Esse é o tema básico, o título básico da nossa meditação hoje. Julgar ou não julgar? Eis a questão. Essa questão, gente, de Jesus, ele deixa bem claro para nós que nós precisamos julgar com a justiça. Não devemos julgar de aparência, mas julgar corretamente, com discernimento e amor. Discernimento e amor. Então, se alguém falar assim, você não pode, não, eu posso julgar sim. E aliás, eu devo julgar, mas com discernimento e amor. Nós vamos aprofundar isso aqui. Não julgueis, para que não sejais julgados. Se você pegar essa parte, você vai dizer assim: não devemos julgar, mas não é isso que eu estou dizendo. Pois, com o critério que você julgar, você será julgado. Então preste atenção. O juiz, da mesma forma que você julgar o outro, você vai ser julgado. Esse é o critério que você está determinando. Então, a base que você está colocando é a forma que você vai ser julgado. Então preste atenção. Qual é a base da sua justiça? É a palavra de Deus ou o que você pensa? Então você tem que tomar cuidado com isso. Aí Jesus fala assim, e com a medida que tiveres medido, vos medirão vós também. Então qual a medida que você está falando? Cuidado. Por quê? Vês tu o cisco do olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu. Então, o que acontece? O julgamento que Jesus fala, ele não pode ser hipócrita. Eu não posso julgar o outro pesadamente se eu não faço a mesma coisa comigo. Falta de coerência. Isso é falta de maturidade. A coerência é o quê? Eu exijo do outro aquilo que eu exijo de mim. Só que no julgamento, o mim não serve. Tanto que no Novo Testamento, você sabe que o segundo mandamento mudou. Você não sabe disso? Jesus diz assim: o novo mandamento mudou. Qual é o segundo mandamento, gente? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento não é mais do que julga no Novo Testamento. No Novo Testamento está escrito assim: o novo mandamento nos dou, assim como eu vos amei, ameis uns aos outros. Aí em 1 João 3,16, 1 João, não é o Evangelho, é a carta, diz assim: nisso conhecereis o amor, assim como Cristo deu a vida pelos seus irmãos, devemos fazer a mesma coisa. Então, qual que é o balizar do nosso julgamento? Cristo, não sou eu mais. Eu não posso amar o meu próximo como a mim. Eu tenho que amar o meu próximo como Cristo amou. Então a referência do amor é Cristo. A referência do julgamento é Cristo. A referência do perdão é Cristo. Porque muito ama, muito perdoa. Por isso que eu falo que perdão não é sentimento. Porque Cristo na cruz estava sentindo o quê? Traído e injustiçado. Se for perguntar da alma, vai lá
de Deus, a ideia é de Deus, a vontade de Deus acima da dele. E esse é o parâmetro que nós temos que fazer. É a palavra de Deus, que é Cristo, que deve ser o nosso parâmetro. Então, o segundo mandamento mudou. Amar o teu próximo a ti mesmo, se você se odeia. E aí? Os nossos parâmetros, queridos, ou os nossos modelos, ou as nossas colunas, são falhas. São muito falhas. Por isso que nós temos preconceito. Martin Luther King dizia que ele sonhava, naquele discurso dele, que um dia os seus filhos seriam julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Então, nós precisamos julgar da maneira que Cristo julga. Ele é o nosso modelo. Está ficando claro, querido? Porque nós somos juízes. E da mesma forma, nós seremos julgados. Entenda isso. E o auto-julgamento, Jesus chama para a gente fazer o auto-julgamento. É o que Paulo fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Então, nós precisamos entender o seguinte: da auto-revisão e termos a humildade. Eu gosto muito da palavra humildade, que para mim é equilíbrio. Todos nós aqui vamos errar. Todos nós aqui pecamos. Somos pecadores, mas temos que ter o equilíbrio de dizer assim: peraí, eu estou certo ou estou errado? Porque às vezes você está julgando o seu irmão a partir da sua visão, e ele está julgando a partir da visão dele, os dois estão tudo certo. Então, isso é importante a gente entender. Você é um juiz, repita comigo: eu sou um juiz. Então, entenda isso. Toda decisão que você vai tomar é também um julgamento. É um julgamento. Quando você toma uma decisão, porque você pegou os parâmetros, e começou a tomar as decisões. Vou por aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. São pequenas ou grandes, mas são julgamentos. E você precisa ter um julgar com justiça. Não julguei segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. E a Bíblia diz: julgue com a justa justiça. O que é justiça verdadeira? O julgamento justo é baseado na verdade. E conhecereis, e a verdade vos. Então entenda o seguinte: julgar liberta. Porque a verdade, o conhecimento da verdade, liberta. Então qual é o princípio da justiça? Libertação. Não é opressão, não é condenação. É libertação. A justiça de Deus liberta. Então eu preciso julgar segundo a verdade e no caráter de Deus. Ele exige que avaliemos as situações e as pessoas à luz da palavra de Deus, não com preconceitos ou baseados em mera aparência. E nós somos muito bons de julgar pela aparência, né, gente? Não fala o que é. Nós somos muito bons de fazer isso. Mas nós não podemos fazer isso. Porque aquilo que parece nem sempre é. Igual, olha, Levítico ensina uma coisa: não farás injustiça no juízo, não favoreças o pobre, nem prejudique o grande, mas com justiça julgará o teu próximo. Tem gente que não tem que dar preferência ao pobre. A Bíblia diz não. E a outra: nós temos que dar preferência ao rico. Também não. Nenhum dos dois tem privilégio diante da justiça, mas com justiça, com retidão julgarás o teu próximo. Nós devemos exercer uma justiça imparcial. Eu quero citar o doutor Ives Granda, ele fala assim: a imparcialidade não é apenas uma virtude do juiz, mas um princípio que deve guiar todas as ações e decisões no âmbito da justiça. Porque a gente geralmente joga a justiça para instituições. Não, nós somos juízes até da nossa própria vida. Precisamos então ser imparciais até conosco mesmo, gente. Preciso ser imparcial. Como juiz, não é só uma virtude, é um princípio. A imparcialidade é um princípio que eu tenho que guiar. Se eu precisar me autocorrigir, eu vou ter que puxar minha própria orelha. É isso que a Bíblia ensina.
E no caso de Visgranda, está falando nesse sentido, ó, não é uma virtude, porque o juiz é bom e imparcial, não. O princípio da imparcialidade deve guiar as ações. Então, princípio, não é porque você é bom, é porque é justo. Outra coisa, a justiça enquanto valor supremo deve ser aplicada com retidão e imparcialidade, refletindo não apenas a letra da lei, mas o espírito de equidade e verdade que permeia a justiça divina. Dr. Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal. Observa, querido, que a retidão e a imparcialidade não é só a lei, mas a equidade. Significa, para me igualar ao outro, às vezes eu tenho que investir mais no outro. A equidade, eu preciso observar isso. Então, muitas vezes você, como pai, você tem 2 filhos, né? De repente, um filho está indo muito bem, sabe bem matemática, mas o outro não consegue ir de jeito nenhum. Aí você fala para o filho mais velho: filho, vem cá, deixa eu falar uma coisa, eu vou ter que ser justo. O que foi, pai? Eu vou ter que contratar um professor para teu irmão. Mas e para mim? Para você não precisa, filho. Mas o teu irmão está com dificuldade de aprender, então ele precisa de maior investimento. Entendeu a justiça aqui? A equidade? Então aí eu estou igualando, porque o conhecimento dos dois tem que estar o quê? Nivelado. Isso é ser um pai justo. Muitas vezes você vai ver Deus abençoando, vamos dizer assim, uma pessoa mais do que a outra. Não, mas Deus é injusto. Não, ele está praticando a equidade. Ele está praticando a equidade. Em Deuteronômio 16, preste atenção nesse texto aqui: juízes e oficiais constituirás em todas as suas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Não, olha só o que Deus fala: não torcerás o juízo, significa a retidão. Não torce o que é reto, não. Não farás acepção de pessoas, se é rico, se é pobre. Não tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Vou repetir: o suborno cega os olhos dos sábios e perverte, torce aquilo que é bom se torna mal, a causa dos justos. Não tomará suborno. Eu fui pesquisar isso aqui, porque, gente, nós somos subornáveis. Todo pecador é subornável. Que tipo de suborno existe? O suborno direto, que é a entrega de presentes de forma explícita para obter favores e influenciar decisões. Suborno indireto, também disfarçado. Esse é disfarçado. É uma viagem, é aquilo, é outro. Suborno passivo, recebimento de benefícios sem uma oferta explícita de quem está pagando. E o suborno ativo, oferecimento de benefícios para influenciar decisões de favores. Então presta bem atenção. Como é que isso pode acontecer dentro da igreja? Vamos para o prático. Dízimo e oferta. Os líderes podem se tornar subornáveis se eles souberem quem é o maior dizimista e o menor dizimista. Por quê? Porque isso influencia e faz a liderança pecar. Por isso eu repito sempre para o tesoureiro: não me fala de dízimo. E na clã eu não vou falar para quem é o maior dizimista ou não, porque se nós quisermos julgar de forma correta, não é o dízimo da oferta. O dízimo da oferta é do Senhor. Então, se a liderança cair nessa questão, ela cai no suborno o quê? Indireto, ou no suborno passivo. E se você acha que o seu dízimo da oferta é grande, o dízimo da oferta é do Senhor. Se você está tentando subornar Deus por aquilo que você doa, você caiu. Deus é juiz insubornável. Aquilo já vai, ele vai dizer assim: não quero isso. Cuidado, irmão,
Cuidado com o relacionamento com Deus. Deus não se deixa subornar. Por exemplo, vamos mudar aqui em dízimo e oferta campanha. Vamos fazer 40 campanha porque Deus aqui. Isso é suborno. Deus não muda. Vou dar um exemplo, outro suborno, jejum. Vou jejuar tantos dias, aí Deus vai ouvir minha oração. Querido, eu expliquei para uma irmã, que é professora, a respeito disso. Falei, você tem um aluno, vou te explicar como é que acontece. E ela até contou um fato verdadeiro. Se eu estiver errado, depois ela me puxou nele. Ela tinha um aluno que chegava, professor, tá? Me ensina a multiplicar, mas a turma toda agora está aprendendo a somar. Não, mas eu já aprendi, eu quero aprender a multiplicar. E ele ficava insistindo, e ela começou então a dar para ele, ó, tá aqui, isso aqui, vai lá fazer. E ele começou. Aí eu pergunto, ele prosperou mais do que os outros? Sim ou não? Por causa do quê? Dedicação. Ok? Dedicação. Quando você pede mais de Deus, quando você está jejuando, você é como esse aluno se dedicando, querer ter mais, mas não no sentido que você está comprando Deus. Se você quiser isso, você está com um problema sério, porque Deus não aceita suborno. Deus é imparcial, mas aquele que cedo me busca, de madrugada me busca, cedo me achará. O que esse versículo está dizendo? Dedicação. Aquele que mais se dedica, aquele que mais investe. Qual que é a justiça? Qual que é a justiça, irmão? Tirar desse que está investindo mais? Não, é retribuir. É o que a Bíblia diz: aquele que muito semeia, muito colherá. Aquele que pouco semeia, pouco colherá. Essa regra não serve só para a agricultura e para a questão de princípio de semeadura. Serve na vida prática. Se você investe mais na sua educação, puxa mais no professor, pede mais, você vai ter maior atenção, porque você está se dedicando mais à resposta dele. Chama-se equidade. Então, cuidado, querido, você como juiz, para você não cair na imparcialidade. Ainda mais como pai e mãe. Nós cometemos muitas vezes injustiças, como pai e mãe sendo parciais. Nós precisamos analisar isso com carinho. Outra coisa do suborno, que tem que tomar cuidado, dentro de igreja, ou o filho mais velho. Você lembra do filho mais velho? O senhor nunca me deu um cabritinho. Eu tenho mais tempo de casa. Queridos, olha só o problema aí. O que o pai respondeu? Tudo que é teu é teu. Seu problema está sendo divisão, de enxergar. Você é meu filho, você não é empregado. O suborno. Quem já ouviu falar do Rui Barbosa, o patrão da justiça brasileira, né? O suborno, na sua essência, é a corrupção que destrói e contamina o caráter das instituições. Instituição, entenda: família, igreja, política. Família é uma instituição. Família tem hierarquia. Igreja também tem. A política também tem. Significa isso corrompe e destrói. E é um veneno que mina a confiança pública e a justiça. Então entenda, você como juiz, você precisa ser o quê? Imparcial e você não pode aceitar suborno. Seja ele do jeito que for. Gente, e inclusive o emocional. Cuidado, esposas e maridos. Quando você tenta subornar, né? A esposa através do feijão. Daí, fiz um feijão tão gostoso hoje. Aí, como diz a minha querida esposa, essa alma quer falar.
Nós muitas vezes queremos seguir a lei do Gerson, quem lembra? Tirar vantagem em tudo. Gente, cuidado com isso. O suborno, ele é uma armadilha, e ele é reflexo do pecado. Então, se eu sou pecador, quem é que não é pecador? Então, se você não é pecador, você está livre de ser subornado e subornar. Mas se você é pecador, o suborno está dentro do contexto do pecado. Ele corrompe, ele destrói. Então, cuidado, querido. O professor sofre muito com isso também, né? O suborno emocional. Então, muito cuidado. E é difícil, às vezes, praticar equidade. O que eu estou dizendo aqui, gente, na prática não é fácil. Precisa de dedicação. É preciso dedicar. O empresário, né? É preciso dedicar. Então, por isso, cuidado com o suborno, tá? Eu quero caminhar aqui, nós vamos ter no Novo Testamento, como é que funciona a justiça, tá? No Antigo Testamento eu falei aqui, agora no Novo Testamento, como é que funciona a justiça? Em Mateus 18, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai repreendendo entre ti e ele só. Tenha uma conversa no pé do ouvido. Vamos acertar, vamos afinar as coisas. Isso é ser irmão. Então, para isso tem que ter equilíbrio. O que é equilíbrio? Saída é humildade. Sai da tua vida do orgulho. Porque se tiver orgulho, gente, ninguém vai conseguir conversar. O orgulho não deixa. Tá? Então nós precisamos ser humildes. Tanto o outro como o outro. Olha, a trave está no teu. Antes de tirar o cisco do teu irmão. Então, vai com teu irmão. Se o teu irmão pecar, se achou que o teu irmão pecou com você, vai repreendo. O que significa? Conversa com ele, mostra a tua forma de ver, e o outro vai mostrar a forma de ver. De repente vocês veem que os dois estão certos. E aí? Todos os dois na visão estão vendo a mesma coisa de maneira diferente. E aí? Estão brigando pela verdade. Opa, vamos parar, vamos observar. Então a gente fala assim, primeiro. Segundo, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2. É o que a lei diz, 2 testemunhas. É igual a história, a ilustração de 2 monges que estavam pertinho do outro, um aqui e o outro aqui, gritando com o outro. Aí chega o mestre: por que vocês estão gritando? É porque ele não me ouve. Não, ele que não me ouve. Não, ele que não me ouve. Ela falou: sabe por que vocês estão gritando? Porque vocês estão perto, mas o coração está longe. Então, às vezes, o juiz de conciliação, né, vamos dizer assim, é o nome correto, o juiz de conciliação, ele não tem que ouvir a causa, ele tem que ouvir os corações, a reconciliação, aproximar os corações. E o esposo, e a esposa, quando vocês estão se ouvindo, é porque o coração está onde? Aonde está o coração? Filho, filha, aonde está o coração? Pai, mãe? Então, e aí, leva-te a continuidade pela boca de 2, 3 testemunhas, a toda palavra será confirmada. Então, no Novo Testamento existe disciplina, gente. Existe regra de justiça. E qual que é a chave do julgamento? Repita comigo: amor e misericórdia. Amor é uma atitude. Você define amar como perdão. Eu não preciso gostar de você, mas eu tenho uma ordem de Deus que eu tenho que amar você. Amar vossos inimigos. Significa, se eu faço bem para você, eu gostei muito da explicação de um professor que ele diz assim: olha, gostar é aprovar. Geralmente quando você está dizendo que está gostando daquela pessoa, você está aprovando aquela pessoa. Muitas vezes você tem um filho que você não está aprovando o que ele está fazendo. Então você não está gostando, mas isso não quer dizer que você não está amando. E deixa isso bem separado. Se eu dou a cesta básica para alguém que eu nunca vi na vida,
ou se eu ajudo alguém que eu nunca vi na vida, isso é um ato de amor. Dizer que eu gosto da pessoa, eu não conheço. Como é que eu vou dizer que gosto ou não? Mas eu estou amando. Agora, gostar é outra coisa. Eu posso amar alguém e não gostar do que a pessoa está fazendo. Estou repetindo para você entender. Então, tenha isso no seu coração. Amor e misericórdia. O que é misericórdia? Eu gosto muito dessa palavra. Colocar o seu coração na miséria do outro. Procurar sentir com contato o que a pessoa está passando. Então a justiça, ela tem a base no amor e na misericórdia. Amém? Então, o julgamento bíblico não é para condenar. Repita comigo. O julgamento bíblico, vamos lá gente, vem alto. O julgamento bíblico não é para condenar ou humilhar, mas para ajudar a restaurar, corrigir com amor e trazer a verdade à luz. Observa, sabe por quê que não é para condenar? Porque nós já estamos condenados, irmão. O veredito já foi dado. Todos nós aqui já estamos condenados ao inferno. Jesus ensina isso para Nicodemos no capítulo 3. Aquele que não crê já está condenado. Então o julgamento já foi feito, o veredito já foi dado. Prova disso a morte. A morte está aí. Você já viu alguém morrer? Eu já. A morte é o veredito do primeiro julgamento. Todos nós aqui estamos condenados. Por isso nós precisamos, através do sangue de Jesus, ter uma postura de bom juiz, porque Deus está nos preparando para julgar na eternidade. Amém? Nós cantamos hoje aqui, né? Além do Rio Azul, tem coisa boa, mas também tem trabalho. Nós temos a função de julgar, então nós temos que aprender a julgar aqui. E aí, queridos, no Novo Testamento, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Significa, as minhas ações de julgamento têm que ser um ato de misericórdia. E sabe que a gente tem que usar de misericórdia quem a gente mais gosta? Não vou falar nem ama, mas gosta. Porque as pessoas que você mais gosta são as que mais te machucam. Estou certo ou errado? Não é? São as que mais te machucam. E geralmente o sangue no olho, o olho regala. Aí você tem que falar, peraí, eu preciso amar. Porque naquele momento aquela pessoa que você gosta foi reprovada, você não está gostando, mas você tem que amar, sim ou não? Amar vossos inimigos, aquele que se opõe. Teu sangue é ferve. Quem aqui já viu o sangue ferver? Eu já vi o sangue ferver. E aí você tem que usar de misericórdia. É o seguinte: olha, com a medida que você vai medir, você será medido. Se você atuar com misericórdia, misericórdia será a sua resposta. Mas se você atuar com vingança, a Bíblia diz: minha vingança, diz o Senhor. Opa, você caiu na mão do juiz dos juízes. Então, muito cuidado, querido. No Novo Testamento, nós temos que entender que a misericórdia é a base. Então, a Bíblia, com o direito moderno, o direito que os nossos irmãos estudaram na faculdade, tem algumas coisas que são balizadas na Bíblia, não tem como tirar, que a princípio é universal. Primeiro, imparcialidade. Segundo, presença de testemunhas. Terceiro, devido processo legal. Independente da cultura que for os valores, isso tem que acontecer. O que é o devido processo legal? Assegurar a todas as partes o direito de defesa e a oportunidade de apresentar as suas provas. Então, seu direito do processo legal. E defesa dos vulneráveis. A justiça precisa fazer equidade àqueles que mais necessitam. Isso independe do dinheiro, tá, gente? Tem gente que tem dinheiro, mas está precisando de outras coisas. Então, a justiça tem que observar isso.
A Bíblia estabelece procedimentos para garantir que a sua justiça seja feita com base na verdade, na imparcialidade e na retidão. O juiz, você está me ouvindo? Meritíssimo, vocês estão me ouvindo? Você é filho de Deus? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Então você é um juiz, você é um magistrado, você não é qualquer um. É igual a mãe costumava falar com a gente, né? Mas todo mundo está indo, você vai todo mundo. Você ouviu isso já? Quem já ouviu isso na vida? Hã? Já ouviu? Eu já? Você vai todo mundo. Então, imagine 2 homens, estamos chegando no final, que estavam no bosque cortando madeira. Imagina aí, ok? Imagina um bosque, 2 pessoas cortando madeira. O primeiro homem cortava com pressa, desatento, julgando apenas pela aparência das árvores. Cortava as menores, pensando que seriam mais fáceis de manusear. O segundo lenhador parava para observar cada árvore. Ele inspecionava a saúde, a resistência, a posição em que estava. Enquanto o primeiro homem cortava árvores que acabavam sendo podres por dentro e difíceis de usar, o segundo lenhador escolhia as melhores que dariam frutos para um bom trabalho. Quem já viu aquelas pranchas de madeira que você já viu broca? Já viu? Aqueles furos na madeira? Aquilo ali, gente, desqualifica. Aquilo ali é restolho. Quando você vê lá no Mato Grosso, a gente vê os móveis, né? Aqueles móveis grandão. Olha assim, mas tem broca. Foi feito com madeira de restolho. Porque a madeira é boa. Fazem móveis finos, com qualidade, bancos aqui, com qualidade. Então, você precisa observar. A qualidade deve ser parte da tua vida. É isso que a Bíblia, ao julgamento, ele vê o que? Qualidade. Ok? Terminando, Vossa Meritíssima e Vossa Excelência, né? Essa é a última parte aqui. Me permita ler para que eu possa fazer a tese, né, jurídica correta, né? Como eu estou falando diante de excelências, Vossas Excelências, eu preciso então fazer a tese como um bom advogado, né, nessa questão. Amados irmãos e irmãs, Vossas Excelências, ou Meritíssimos e Meritíssimos, por que eu estou chamando de Vossa Excelência em Brasília? Fala Vossa Excelência, tá? Juízes federais. A palavra de Deus nos chama a sermos justos em nosso julgamento, a não julgar de forma hipócrita. Vou abrir um parênteses aqui. O que é hipocrisia na questão original da palavra? Um ator. Hipócrita é aquele que atuava. De vez em quando as meninas aqui estão ensaiando no teatro, né? Naquele momento que elas estão ensaiando o personagem, vivendo o personagem, elas são hipócritas. Mas porque no português tomou uma noção diferente, tá? Então, quando você está representando alguma coisa, é hipocrisia. No nosso português, acaba soando como mentira, tá? Então, a não julgar de forma hipócrita significa exigir do outro aquilo que não exige de você mesmo, fora da misericórdia, mas com retidão e amor. Precisamos examinar nossos próprios corações antes de apontarmos os dedos aos outros, e quando julgarmos, que seja sempre com base na justiça de Deus. Lembra, Cristo é o centro do amor e da justiça, que é perfeita e cheia de misericórdia. A verdadeira prática da justiça não condena, mas restaura. Olha o caminho da justiça. Tanto que um agente que está no penitenciário, os prisioneiros são chamados de reeducando, porque o alvo é restaurar. Não destrói, mas edifica. Não é movida pelo orgulho, mas pelo amor. Então significa que você pode estar com seu sangue quente, doidinho, para esganar o pescoço do indivíduo, ou da indivídua, mas você precisa amar.
Você não julga pelas suas emoções, você julga pela justiça. Porque, gente, cá para nós, lembra do dilúvio? Alguém lembra aqui? Do texto, né? Do texto. A expressão lá, Deus se arrependeu de fazer o homem. Eu vou jogar água nesse povo todo. Só que graças à justiça, graças à misericórdia, graças ao caráter de Deus, que não se deixa envolver pelas emoções, mas é justo, ele olhou na terra e achou quem? O Noé. Todos nós aqui somos descendentes de Noé, porque senão nós não existíamos. Nós não existíamos. A justiça de Deus nos salvou, como a justiça de Deus agora em Cristo Jesus nos salva. Amém? Por isso, assim como Paulo advertiu a igreja em Coríntios, também devemos estar atentos ao permitirmos em nossas vidas e em nossas comunidades, julgando com discernimento para manter nossa integridade diante de Deus. Julgar ou não julgar? Vou repetir: julgar ou não julgar? A resposta de Jesus é clara: julgar sim, mas com a justiça reta de Deus, e sempre com o coração transformado por seu amor. Que possamos buscar essa justiça em tudo que fazemos, para que o mundo veja em nós o reflexo da justiça de Cristo. Querido e querida, seu sangue pode ferver, mas antes de tomar qualquer decisão, antes de você atuar pelas emoções, julgue pela justiça. Ame, mesmo que você não está gostando. Tenha misericórdia em suas ações. Não aceite ser subornado pelo orgulho que nós temos. Não aceite ser subornado pelo networking, né? Vantagens que você pode tirar. Não aceite ser subornado de forma alguma, porque isso corrompe você e destrói a presença de Deus na sua vida. Seja imparcial. Cuidado, sogra e sogro. Ah, é meu filhinho. Os dois são uma só? O que os dois são? Uma só carne. Então, a sua nora é sua filha, o seu genro é seu filho, porque os dois são uma só carne. Então você tem que ser imparcial, querendo ou não querendo. Quero terminar dizendo sobre a minha avó. A minha avó, meu pai, meu padrasto nunca souberam disso, porque aconteceu comigo. Eu ouvi um dia a minha avó chamando o meu padrasto na xincha. Você sabe o que é xincha, né? Chamando a conversa do filho dela. Escuta, você casou com ela, não casou? Ah, então ame o filho dela. Não dê predileção. Eu estou observando que você está, de certa forma, procurando ser justo, mas eu estou vendo que você está caindo para um lado. E a minha função, como sua mãe, é ensinar você a ser imparcial. Rapaz, como eu me apaixonei por aquela velhinha, porque ela era justa. Gente, é isso que nós temos que ser. É fácil? Não, mas nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Amém? Por isso, quando eu canto aquele cântico do meu eu e o meu orgulho, descer comigo e se misturar, então sobre as águas do rio, então subirei como Naamã curado. O que lepra faz? Corrói de dentro para fora. O que o suborno faz? Corrói de dentro para fora. O que a injustiça faz? Muitas vezes dentro da nossa família, o nosso problema é que nós estamos sendo
parciais, injustos. Precisamos mudar de atitude, queridos. Amém? Seja como Cristo. Ele ama, Ele perdoa, restaura e justifica. Amém?